A pergunta a ser feita, eu acho que você foi cirúrgico, Marcão, com o Tite, a gente tem que esperar o Flamengo dando show? A volta do Gerson, né, como eu estava falando, a volta do Gerson a gente vai precisar conversar. Acredito que o Gerson não volta como titular. E aí tem uma questão de gestão de elenco, gestão de pessoas ali, que o Tite vai ter que fazer com o Gerson. Acredito que o Gerson pode ser útil, tanto como segundo homem de meio campo, como um jogador aberto pela ponta. E aí ele pode estar aberto tanto pela esquerda como pela direita. O Flamengo voltando a jogar com 4 no meio campo, o De La Cruz será o segundo volante e o Gerson pode fazer a função que o De La Cruz fazia, mas pelo lado. Inverter de novo, colocar o Gerson de segundo, o De La Cruz aberto, eu não faria. Né? Não sei o que o Tite vai fazer, eu não faria. Então, assim, mas isso é questão para a gente ver daqui 2, 3 meses. Até lá, eu acho que a gente vai num 4-3-3 sem muita variação, né? E o que vai variar mesmo é a característica dos jogadores que a gente vai jogar ali na frente. Pode ser que um jogo ele tire o Cebolinha e jogue com o Bruno Henrique. Pode ser que ele faça o que ele fez ontem, né? Tira o Luiz Araújo, coloca o Cebolinha pelo lado direito e o Bruno Henrique pelo lado esquerdo. Vai ter jogo que o Pedro não vai jogar, e vai jogar o Gabriel e o Bruno Henrique, mais como uma dupla de ataque ali, como foi em 2019, com o Luiz Araújo fazendo esse lado direito. Né? Então, assim, vai ter uma certa variação, mas eu acho que o doutor De La Cruz tomou conta daquela posição ali no meio campo. Acho que dali ele não sai mais. Né? E aí a gente tem a surpresa tática, eu acho que a gente não vai ter, né? Mas o Flamengo hoje é um time, primeiro, muito melhor posicionado, muito mais bem trabalhado nas movimentações. Então, assim, o Flamengo hoje faz uma pressão alta que é muito mais eficiente do que era feita com o Tite o ano passado. Isso é fruto de trabalho, isso é pré-temporada, é você conseguir treinar o time. E tem uma coisa muito importante, Alan, que nesse começo de temporada é muito melhor do que era no início da temporada passada. O Flamengo hoje é um time bem preparado fisicamente. O Flamengo hoje não é que está sobrando muito acima dos outros, mas é um time que consegue completar os jogos de uma forma mais equilibrada, não varia tanto na questão física. Isso ajuda o Flamengo a fazer a bendita da marcação alta, marcação-pressão. Não tem mais aquele buraco tão grande da defesa para o meio campo quando a gente está pressionando alto. Né? Isso são algumas coisas que dá para ver de desenvolvimento no trabalho do Tite. Acho que a gente melhorou em bola parada, bola aérea, né? E nada mais Tite do que ele começar a organizar o time pela defesa. Ele sempre foi assim. O Tite não é retranqueiro, tá? Muita gente chama o Tite de retranqueiro. Eu não acho. Eu acho o Tite conservador. Ele não é um cara retranqueiro, mas ele começa a preparar os seus times, começa a montar os seus times de trás para frente. Então a gente está vendo uma defesa muito sólida, que é característica do Tite, um time muito bom em bola aérea, que é característica do Tite. E eu acho que, se não hoje, amanhã, depois, mas daqui a um tempo a gente vai ver um time consistente ofensivamente. Se o Flamengo vai dar show, se o Flamengo vai fazer o que fazia quando era dirigido pelo... Eu não acho, cara. Eu não acho. O Chaves está indignado. Eu não acho. O Chaves anda revoltado. Eu acho que ele perdeu a mulher. Ele deve ter perdido a mulher. Eu não sou o maior fã do Tite, tá? Quando o Tite foi contratado, eu tinha e ainda tenho algumas questões com o Tite, mas retranqueiro ele não é. E eu ainda falei isso, ó. Só vocês pegaram o time de 2015 do Corinthians. Não é um time retrancado. É um time que joga. O Flamengo é o melhor ataque do Carioca. E a melhor defesa. A melhor defesa é muito a cara do Tite. Mas é o melhor ataque também. Então, assim, o Ratos Natos falou aí, ele é gaúcho. Inclusive, ele falou, né, desse rótulo do gaúcho, de ser defensivo, de colocar zagueiro, volante. Cara, não é isso que ele faz no time dele. Agora, ele tem uma preocupação defensiva, sim. Se eu acho que o Flamengo vai dar show, não acho. Eu já vi aí que ele colocou aí. Tô indo morar no Espírito Santo. Parceiro. Quem fala muito dá bom dia ao cavalo. Então, assim, eu não acho ele retranqueiro, não. Agora, eu acho que ele tem uma organização tática
E ele pede uma obediência tática que não é muito comum aqui no Brasil. O time dele tem, né? Então, assim, eu consigo ver uma marcação alta muito mais organizada do que era no ano passado, mesmo com ele, né? O time é mais bem preparado, consegue fazer isso por mais minutos, né? Inclusive, ontem ele falou, olha, estava muito calor, e a gente fez isso por 30 minutos no primeiro tempo, depois eu falei, ó, baixa um pouco, vamos esperar um pouco mais aí numa pressão média e tal. Então, assim, acho que o trabalho é bem feito. Lá, quando ele foi contratado, eu falei assim, olha, a gente pode ver um time mais pragmático. É um time que não vai ter tantas oportunidades, não vai ser tão criador assim, mas é um time que também vai sofrer pouco. Há umas 3 semanas atrás, Alan, não sei se faz tudo isso de tempo, eu falei, inclusive falei na live, virou até corte, eu falei assim, ó, o Flamengo pode se tornar um Palmeiras que veste vermelho e preto. O time do Palmeiras não é brilhante, cara. Brilhante de... Porra, faz 4, 5, 8 jogadas de gol, amassa o adversário. Nunca foi. Nunca foi. Só que é um time que vai lá, é cumpridor das suas obrigações, é um time intenso pra cacete. E a intensidade que o Tite tenta colocar no time é algo parecido com o que tem ali no Palmeiras. É um time que não é brilhante, mas é um time competente para fazer os seus gols, eficiente para fazer os seus gols. É um time que tem uma boa defesa e uma boa bola parada, né? É um time que toca, quando está no ataque, toca muito com a bola parada, né? Para gol. Acho que o Tite tem algumas características que se assemelham ao Palmeiras. E eu até falei, ó, o Flamengo pode ser um time que vire aí um Palmeiras que veste vermelho e preto. Ainda fiz essa pergunta na live. Será que a gente, torcedor, está preparado para ver um time mais próximo ao Palmeiras do que próximo ao Jorge Jesus? Eu acho que vai ter muita discussão isso ainda, Marcão. Então eu também porque, acho. Olha só, eu não assisti o pós-jogo ontem. Eu não sei como o Bigode e o Arthur receberam e viram o jogo de ontem. Eu confesso a você, Marcão, que assim, eu estou começando a prestar mais atenção na solidez financeira, olha, na solidez defensiva do clube, do Mengão. Um jogo mais tranquilo. A gente não passou sufoco com o Fluminense, irmão. O Cano não chegou no gol. Não, contra o Botafogo também a gente não sofreu nenhum lance, cara. Não, tudo bem, mas assim, entre o Botafogo e o Fluminense, para mim tem um abismo ainda de distância. Para mim o Fluminense é muito mais time do que... Então, eu entendo e eu esperava, assim, a gente escorrer alguns sustos ali, alguns riscos. E não foi o que aconteceu no jogo de ontem. A gente jogou muito tranquilo, Marquinhos. Muito, muito. A gente passou muito pouco susto. E contra um adversário que tem um poder, né, ofensivo maior do que os demais. Alan, o Vasco, não sei o quê. Para mim, o Flamengo vem nesse grau de evolução. Vem evoluindo muito. Muito, muito. E, Alan, a amostragem é curta ainda, concordo. Vai chegar às fases finais do Campeonato Carioca. Um dos grandes deve estar fora, né? Não sei se é o Botafogo ou o Vasco, não vão participar dessa fase final. Eu não sei como é que vai ficar aí. Puxa aí o Carioca aí para a gente poder ver. É só o Nova Iguaçu, né? O Nova Iguaçu é o penetra. Um dos dois vai ficar de fora. Tá entrando, né? Então, deve ser Flamengo, Fluminense, Vasco Nova Iguaçu já está garantido. E aí faltou o Vasco. Acho que o Vasco está acima do Botafogo. Então, a princípio, essa deve ser a fase final aí do Campeonato Carioca. E o Flamengo vem apresentando uma evolução muito boa, Marcão, muito boa. Agora, a pergunta que você fez, eu concordo, porque tem muito torcedor rubro-negro que não está satisfeito. Você vê, o Chaves é o amigo Chaves que está sempre com a gente aqui. O Chaves está batendo na tecla. E ele não está sozinho nessa, não, cara. Ele não está sozinho nessa, não. Mas vai ter muito torcedor rubro-negro. Assim, o grau de exigência do torcedor rubro-negro aumentou consideravelmente. A verdade é essa, tá? A verdade é essa. Agora, a pergunta a ser feita, eu acho que você foi cirúrgico, Marcão, com o Tite, a gente tem que esperar o Flamengo dando show? Eu acho que você foi... Vamos lá. Sem o Jorge Jesus, a gente deu show com alguém? Show. Não, show não, mas em alguns momentos nós chegamos a apresentar um futebol muito bonito. Não, aí a gente apresentou futebol bonito até com o Renato Gaúcho, cara. Foram lapsos, então, com o Renato Gaúcho principalmente.
A gente chegou por algum momento a apresentar um bom futebol, um futebol ali para frente, um futebol que lembrava os melhores momentos de 2019. A pergunta que eu te faço é: esse futebol consistente que a gente viu, lembra em alguma coisa 2019? Nada. Não. Absolutamente nada. É um outro futebol, é um outro estilo. E aí voltamos à pergunta: o torcedor rubro-negro vai aceitar e acatar isso hoje? Essa é a minha pergunta. Vai ser muito dividido. Você pode ter certeza que o pau vai cantar aí entre os torcedores. Vai ter quem goste, quem está cagando para show, para espetáculo, quer ser campeão, quer ganhar os adversários. Tem outros que vão falar não, como o amigo Chaves, que vai ter um grau de exigência maior, que entende que o Flamengo tem muito mais talento e poderia estar apresentando um futebol muito maior.